Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. O Acordando para o Propósito está no ar nessa terça-feira, 6h07 da manhã. E é um prazer poder estar entrando de alguma forma na sua vida através dessa tela que você me assiste, seja a tela do celular, do tablet, da Smart TV. O fato é que nós estamos aqui, podendo interagir de alguma forma. Eu quero pedir para você fazer sua inscrição no canal, não deixe de se inscrever no canal, é importante para nós. Precisamos aumentar o número de inscritos no canal para difundir cada vez mais a palavra de Deus. Essa é a nossa intenção primordial aqui, ok? Não podemos ser hipócritas e dizer que não importa o número de seguidores. Não importa no sentido de que nós vamos continuar difundindo a palavra de Deus. Mas existe uma importância em aumentar o número de inscritos para que a palavra possa alcançar ainda mais pessoas. Portanto, faça sua inscrição, acione o sininho das notificações. Sempre que você entrar aqui, dê o seu like, comente e também compartilhe. Através do compartilhamento, a gente vai gerando um movimento de alcance de um maior número de pessoas, tá bom? Olha, no mês de setembro, nós estamos tratando sobre política e fé. Ontem eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Essa primeira semana vamos trazendo algumas coisas em caráter introdutório e levando você à reflexão sobre esse tema. Ontem nós falamos sobre uma maturidade que nós devemos ter na vida cristã, de não nos eximir da função social, nos tirar a responsabilidade que temos como cidadãos aqui desse âmbito terreno. Portanto, hoje eu quero continuar trazendo a reflexão. Recentemente, nós tivemos aqui no Acordando para o Propósito, mais claramente, há poucos dias atrás, nós terminamos um mês inteiro onde nós tratamos sobre a carta aos Romanos. E hoje eu quero trazer um texto que nós até perpassamos por ele em Romanos, mas agora para trazer uma reflexão aprofundada no sentido de aplicá-lo ao tema que nós estamos tendo aqui no mês de setembro, que é política e fé. Portanto, eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 13 de Romanos. Nós vamos ler aqui principalmente o que diz respeito ao versículo de número 1. Romanos 13, versículo de número 1, para poder você entender aqui algo interessante. Aí a gente vai construindo ao longo do mês uma ideia clara sobre essa temática, política e fé. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecida. Então, veja, eu não preciso nem ler a sequência aqui do versículo de número 2 para você entender algo interessante. A sociedade, ela se organiza através de alguns princípios. E aí, quando nós pensamos, bom, os princípios eles antecedem a vontade humana, porque é através desses princípios que a sociedade é dimensionada, regulamentada, que a sociedade se desenvolve, que nós podemos chegar até aqui. Eu penso sempre na Bíblia, porque a Bíblia traz exemplos fantásticos acerca dessas questões, por exemplo. Se você for parar para pensar, quando Deus ele tirou o povo lá do Egito, você pode ver toda essa história, lendo ali principalmente o livro do Êxodo, no Pentateuco, você vai ver que Moisés ele vai sobressair diante do povo como um grande líder. E o mais interessante, aquele povo ele tinha dificuldade de reconhecer a si mesmo como um povo, como uma estrutura, ok? De pessoas que convivem debaixo de um mesmo propósito, porque eles viveram por muito tempo no Egito como escravos. E onde que eu quero chegar aqui para você?
Você viu que Moisés, nessa história do Êxodo, ele tem muita dificuldade em relação a conduzir o povo? Por quê? Geralmente os pregadores falam assim: ah, o povo tinha mentalidade de escravo. Então a mentalidade de escravo é no sentido de que alguma autoridade, alguma liderança vai impor um caráter opressivo no povo e esse povo simplesmente se sujeita não por um entendimento, mas por uma obrigação. Você não acha que essa mentalidade estava exatamente impregnada naquele povo? E aí, quando Moisés começa a coordenar aquele povo, Moisés ele aparece como um líder enviado por Deus para tirar o povo da escravidão. Isso é claro lá, é muito claro você ler a Bíblia e aprender isso. E aí você vê que Moisés começa a ter muita dificuldade em gerir o povo. O povo até entende Moisés como uma autoridade, mas Moisés, como uma autoridade, não consegue gerir todos os espaços e todas as demandas. Aí Moisés ele começa a ter ali alguns insights e também algumas dicas. Por exemplo, Moisés ele começa a fracionar a organização, ele começa a ter a compreensão, até por um insight que é dado a ele, para que ele possa dimensionar esferas, para que pudesse julgar as causas do povo. Aí depois, Moisés ele começa a conduzir o povo dentro dessa esfera, aonde também outras pessoas levantadas por Moisés começam a exercer funções. Então, veja, olha, tem uma organização, tem alguém que é um líder, que é uma autoridade concedida por Deus, e agora ele começa a delegar autoridade. Olha, isso parece algo muito similar com o que temos na sociedade atual, ou não? Bom, existe um grupo de pessoas, existe a necessidade de organização, existe a necessidade de reconhecimento de autoridades. Essas autoridades, por exemplo, aqui no Brasil, elas são eleitas pelo povo democraticamente, ok? É o que pressupomos dentro do cenário que é apresentado. Nós temos uma Constituição, ali um regramento. Aí você imagina, por exemplo, você acha que é possível, por exemplo, o presidente, já que estamos numa república federativa, será que é possível o presidente ele coordenar tudo e a todos sozinho? Não existe isso. É uma figura máxima dentro do cenário político, dentro do cenário governamental, é uma autoridade, mas e como que fica as outras esferas? Ah, mas o Brasil é um país que nós chamamos é um país continental. Muitos estados, muitas cidades, são mais de 5.000 cidades na nação. E aí como é que faz? Olha, essa ideia de autoridade, ela precisa também trafegar em ambientes, em outras circunscrições. Ah, então como é que faz isso? Olha, estados da federação, então, temos estados da federação. Ah, mas também temos possibilidade dentro dos estados terem os municípios, as cidades. E aí, imagina, dentro disso você tem presidente, governador, prefeitos. Aí, se você for mesclar mais ainda essa história e aprofundar mais, você vai pensar assim: caramba, dentro das prefeituras nós temos secretariado, temos subprefeituras, temos bairros, temos localidades. O que eu estou querendo dizer aqui para você? Gente, quando a Bíblia fala que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, é que toda esta ordenança, ok? Toda esta organização no cenário nós estamos inseridos aqui na Terra, no cenário político, no cenário de governo, todo este parâmetro de organização, ele é para que haja algum tipo de organização para as coisas básicas de um cidadão aqui na Terra. E aí, quando nós falamos sobre que nós devemos nos sujeitar às autoridades, isso direciona para nós o seguinte raciocínio: olha, ontem você já entendeu, nós somos cidadãos celestes, mas somos cidadãos terrenos também. E uma coisa não vai retirar a valia de outra. O fato de sermos cidadãos celestiais não retira de nós a cidadania terrena.
e a cidadania terrena para nós que professamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não retira a nossa cidadania celestial. Então, onde que entra esse parâmetro? Olha, o parâmetro de que esta ordem social, este apanhado de organização, de governo, ele é necessário para a fluência da nossa vida aqui na Terra. Imagina, se governa o justo, nós temos o quê? Um caminho para a prosperidade, um caminho para a paz social. Se governa o ímpio, nós vamos ter problema. E aí, na democracia, quem é que escolhe aqueles que estão lá, né, nessas frequências de autoridade, nesses status de autoridade? É o povo. Então, o fato de um cristão, por exemplo, não participar desse processo, não votar, ele está abrindo mão de um direito, mais do que isso, de uma responsabilidade. Porque Deus não vai descer na terra para votar e escolher quem você deve escolher, quem eu devo escolher. Por isso, muitas pessoas estão errando. Tem gente que vota sem calcular, sem analisar, refletir sobre qualquer questão dos princípios que os candidatos professam, ou compreendem, ou aceitam como mínimo basilar para qualquer cidadão representar outro no âmbito legislativo, seja nos cargos do executivo. Então, aqui, quando nós entendemos que devemos nos sujeitar a autoridades governamentais, a raciocínio que eu quero levar para você aqui hoje é: será se nós vamos nos sujeitar àqueles que nós entendemos que sequer possuem a crença? E aí que eu estou falando de crença, estou falando de religião, não. Estou falando no sentido de acreditarem literalmente nos princípios que nós acreditamos? Ou você acha que é preciso alguém ser evangélico, alguém ser católico, para poder crer no sentido de acreditar que a família é a base da sociedade, que a família é a célula máter da sociedade, é a família que embasa e dá consistência à sociedade? Então, você tá entendendo aqui o que eu estou querendo dizer para você? Então, se sujeitar às autoridades, essas autoridades que nós mesmos os constituímos como povo, podemos votar para isso, será se minha sujeição a este princípio bíblico não faz com que eu tenha o mínimo de coerência na hora de votar, por exemplo? Então, quer dizer que o cristão ele abre mão de votar, aí depois essa autoridade é constituída e a autoridade é um princípio divino, aí eu me sujeito a uma autoridade que eu sequer concordo com o que ela acredita ou com os princípios que ela às vezes tem fé, às vezes professa, ou às vezes até mesmo luta contra os princípios que nós acreditamos. Aí você vai, quando acontece isso, você abre mão, fala assim: ah, não foi eu que coloquei ele lá. Porque às vezes deixou de votar, às vezes deixou de ser coerente na escolha, às vezes deixou de influenciar. Aí, como diz, né? Ah, então lavo minhas mãos. Não tem como lavar suas mãos, sabe por causa de quê? O momento de você exercer a sua cidadania é também o momento de, através do teu voto, através da tua participação social, com esse aspecto importante da sociedade, reconhecer que as autoridades elas representam, dentro do cenário, uma concessão do princípio de Deus para a gestão deste âmbito terreno. Então, já que devemos entender a submissão às autoridades, e nós temos a possibilidade de escolher essas autoridades, qual é o valor que você tem dado para a escolha das autoridades? Então, veja, foi eleito, pode ter sido um candidato que não tem nada a ver com o que eu acredito, mas foi eleito, autoridade constituída. Há um princípio nisso daqui. Agora, uma coisa é você ter essa ideia de aceitação daqueles que foram constituídos pelo voto, quando você tem uma participação efetiva. Aí sim você pode lavar as suas mãos. Ah, não, eu participei do processo da eleição, eu influenciei. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um mês de acordando para o propósito sobre o tema política e fé. Pode ser até que muitas pessoas que nos acompanham aqui nem queriam esse tema. Olha, pastor, eu gosto mesmo das reflexões,
com aspecto de aplicação para a minha vida espiritual, aí eu estou quebrando essa ideia aqui para dizer para você, tá bom, mas a política e a fé também fazem parte de um processo constitutivo de ideias que representam a minha vida como cristão e a sua também. Então temos que dar atenção para isso. Tenho certeza absoluta que ao longo desse mês de setembro eu vou instruir muitas coisas que vai valer para a sua vida como cidadão da terra, mas também como cidadão dos céus, no sentido de que, olha, esse é o tempo de você ser instruído por isso. Ou você quer esperar o quê? Você quer ser instruído por quem? Por um jornalista, talvez, que professa uma fé diferente da sua? Ou talvez por um colunista de um determinado jornal que, às vezes, até luta contra a nossa fé? Ou por ativistas ideológicos que lutam para destruir aquilo que nós acreditamos? Então, eu estou aqui para poder manifestar, de fato, não somente a minha opinião, mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho base, inclusive bíblica, para poder discutir e conversar sobre esse tema. Então, muitas das nossas falas aqui, ele vai ter esse cunho, às vezes, de confronto, este cunho, às vezes, de orientação para você, e eu digo para você, sustente até o final de setembro, para você aprender sobre esses assuntos. Por quê? O que eu trouxe para você hoje, olha, sujeitar as autoridades, maravilha, cumpre um princípio bíblico. Agora, se sujeitar a uma autoridade que você lavou as mãos no momento de exercer a sua cidadania, fica um pouco irresponsável para você, ou ficaria para mim se eu escolhesse agir dessa forma. Então, já que é para poder cumprir o princípio bíblico de submissão às autoridades, que tenhamos coerência de participarmos de maneira coerente dos processos que fazem com que essas autoridades sejam alçadas a este patamar de ser exatamente autoridades constituídas. Então, veja, Deus ele não tira a participação do povo dentro desse cenário. Você pode falar, pastor, na Bíblia tem monarquia, a gente pode falar sobre a ideia de teocracia na Bíblia, mas aí eu vou dizer para você, mais uma vez, Deus não vai descer aqui na terra para poder votar por você. Esse processo eleitoral estabelecido, por exemplo, no nosso país, ele é um processo estabelecido de maneira legal, de uma maneira constitucional, que você tem participação. Então, assim, não tem como você, como eu disse, abrir mão disso, ou de você ser irresponsável em relação a isso, tá bom? Então, nós queremos aqui, ao longo do mês de setembro, te conscientizar e levar você ao raciocínio claro sobre o que nós vamos aqui falar e ensinar, e trazer textos bíblicos também, trazer conceitos mais técnicos também em alguns momentos, mas de maneira muito fácil, para poder você entender a sua responsabilidade. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por esta terça-feira, obrigado porque nós estamos aqui acordando para o propósito. E acordar para o propósito é também despertar para nossas responsabilidades aqui neste mundo terreno. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você possa ter uma terça-feira abençoada e amanhã eu te espero aqui 6 e 7 da manhã no Acordando para o Propósito.